Convidava os irmãos a ficarmos de pé e a abrir a palavra do Senhor. No Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 19. Lucas 19, a partir do versículo 11, e vamos ler até ao versículo 27. Lucas 19, versículo 11 a 27. E diz assim a palavra do Senhor. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola por quanto estavam perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse-lhe que chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. E viu o outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Por que não meteste depois o meu dinheiro no banco para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Vamos orar, irmãos. Pai nosso, nesta hora que temos a tua palavra aberta, nesta hora em que nos reunimos aqui em teu nome, Pai, para louvar o teu nome, para adorar, Pai, nesta hora que a tua igreja se reúne neste lugar, Pai, para abrir a tua palavra, nós te pedimos que a tua palavra possa ser para nós uma fonte de riqueza, Pai. Que a tua palavra agora aberta possa ser para o coração de cada um de nós uma fonte de edificação, uma fonte de crescimento, Pai. Que na verdade a palavra que nós vamos ler e sobre a qual nós estamos a meditar, Pai, não volte vazia e que voltando nós para nossas casas, Pai, nós hoje possamos sair daqui mais enriquecidos. Nós possamos ter vindo aqui não em vão, mas na verdade para crescimento, que a tua igreja possa crescer a cada dia e que possa crescer a cada dia segundo a tua vontade. Isto pedimos e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Jesus está a subir a Jerusalém. E nesta subida para Jerusalém é um momento muito importante e nós sabemos a importância de Jerusalém, a importância simbólica de Jerusalém. E Jesus, ao subir para Jerusalém, há uma expectativa à volta de Jesus que o reino que ele estava a anunciar se concretizasse naquele momento. A entrada em Jerusalém, para muitos daqueles que rodeavam Jesus, significava precisamente o momento em que o reino de Deus estava a chegar. Vejam, irmãos, no versículo 11, que eles estão a chegar a Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus.
O rei Jesus ia entrar em Jerusalém, ia entrar como rei, e naquele momento ia descer o reino de Deus à terra. De alguma forma ia acontecer. Mas aquele era o momento. Se nós nos lembrarmos, irmãos, ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus várias vezes tem que corrigir ou os discípulos ou outros que o abordam acerca da ideia que eles têm do reino de Deus. Tem de corrigir do momento em que vai chegar, na forma como vai chegar, vai ter de abordar um tema como o lugar de cada um no reino de Deus. E mais uma vez, Jesus tem a necessidade de mostrar e de corrigir a ideia que eles têm do seu reino e da chegada do seu reino. É interessante que Jesus não o faz de uma forma completamente aberta. Ele conta uma parábola e nós não estamos certos de que depois de Jesus contar esta parábola, que eles tenham percebido exatamente naquele momento o que Jesus estava a dizer. Mas esta parábola está aqui também, irmãos, para que nós percebamos exatamente o que é que Jesus quer dizer quando fala do seu reino. Porque não são só os discípulos de Jesus que se equivocam quando pensam no reino de Deus. Muitas vezes nós também estamos equivocados e pensamos de uma forma equivocada do reino de Deus. E devemos ter cautela, porque se nós olharmos para as palavras desta passagem, nós vemos que nem tudo é para nós belo quando este nobre regressa às suas possessões. E, portanto, nós devemos atentar exatamente para aquilo que é dito na palavra de Deus. Esta exortação que Jesus nos deixa, e Jesus, repare, irmãos, não está a negar a vinda do reino de Deus. Pelo contrário, ele está a afirmar a vinda do reino de Deus. Mas o que ele está a dizer, e vamos ver nesta passagem, é como, ou melhor, quando é que o reino de Deus vai chegar e o que nós devemos fazer até lá. O que é que Deus requer de nós enquanto o reino de Deus não chega até nós? E por isso, irmãos, nesta passagem nós dividiríamos esta passagem em três momentos. Nós temos a partida de um homem nobre, nós temos a ausência deste homem nobre e nós temos o regresso deste homem. E creio que é claro para todos nós que este homem é uma imagem do próprio Jesus Cristo e devemos tê-la logo de princípio como uma imagem do próprio Jesus Cristo. Ora, este homem avisa que vai partir, vai tomar um reino distante. E ao partir, ele não parte apenas. Ele deixa uma ordem no momento em que parte. Ele não deixa aquilo que é seu apenas abandonado a acontecer. Ele deixa a 10 servos específicos. Nesta parábola, este homem nobre deixa algo. Ora, uma mina, é uma expressão que nós hoje nós não temos no nosso vocabulário, mas uma mina era dinheiro. E era o equivalente a 100 dias de trabalho, a 100 jornas. O que não era muito para este nobre, mas seria muito para os seus servos. E o que este nobre faz é chegar ao pé destes servos e dar-lhes uma ordem. No texto, este homem não pergunta aos servos se eles querem tratar do seu dinheiro. Ele não pergunta aos seus servos se eles têm disponibilidade ou se querem ou sequer se são capazes de cuidar do seu dinheiro. Ele vai ter com os seus servos e dá uma ordem no imperativo e diz: negociai. Se olharmos para este verbo, este homem podia ter dado um verbo, e todos os verbos requerem uma ação, mas há verbos que são mais ativos do que outros. Há verbos que são mais passivos. Este nobre podia ter dito qualquer coisa como: eu vou e esperem. E eles só tinham que esperar, não tinham que fazer mais nada. Eu vou, mas guardem este dinheiro. E eles só tinham que guardar o dinheiro, não tinham que fazer mais nada. Mas é muito interessante,
Porque quando este nobre deixa o dinheiro aos seus servos, ele diz: negociai. Negociar implica que do lado dos servos haja uma ação. Implica que do lado dos servos haja iniciativa. E reparem que negociar não é uma coisa fácil. Pegar no dinheiro de alguém e negociar, pegar no nosso dinheiro e negociar, nós já temos cautela. Se formos, eu parto do princípio que somos conscienciosos. E, portanto, se tivermos cautela, com o nosso próprio dinheiro, negociar já é um risco que nós corremos, porque negociar pode implicar perder. Com o dinheiro de outros, ainda mais cautela nós devemos ter. Mas era o dinheiro do seu senhor. Mas aquilo que o seu senhor diz, aquilo que este nobre diz, é que eles devem pegar naquele dinheiro e negociar. Estava implícito que naquele negociar podia haver perder. Podia. Mas não é isso, não é essa a preocupação deste homem. E, portanto, ele diz, negociem. E isto requer a iniciativa dos seus servos. Negociar é a ordem que é dada. É algo, e mais uma vez repito, para nós ficarmos cientes, é-lhes dado algo de valor e é dado, no valor que é-lhes dado, é dado o próprio dinheiro deste homem. E este homem dá do seu próprio dinheiro e confia aos seus servos o seu próprio dinheiro. E dá a todos por igual. Dá uma mina a cada um dos seus servos. E até quando? Até quando é que eles devem negociar? Devem negociar enquanto ganharem 2 minas? Devem negociar enquanto tiverem forças? Devem negociar até terem capacidades? Não. Negociar até que eu venha. Até ao meu regresso. O que implica, irmãos, 2 coisas. A primeira é que este homem promete que vai voltar. E há uma esperança para estes servos de que o seu senhor vai voltar às suas possessões. Mas há uma segunda implicação. É que requer continuidade dos seus servos no serviço do seu senhor. Eles deviam negociar. E negociar até ao fim, até ao dia em que o senhor chegasse novamente às suas terras. E chegando às suas terras, eles teriam para apresentar o resultado do seu negócio. E, portanto, aquilo que lhes é pedido não é apenas negociar. Aquilo que lhes é pedido não é apenas receberem aquela mina e negociarem aquela mina, é negociarem e negociarem continuamente até ao regresso do seu Senhor. Se nós nos lembrarmos, irmãos, e obviamente que é aqui uma imagem que Jesus nos está a dar nesta parábola, é uma imagem do próprio Jesus. Porque se nós olharmos para os momentos, Jesus não vai tomar posse do reino quando entra em Jerusalém. Jesus vai deixar Jerusalém e vai deixar os seus discípulos, vai ascender aos céus para ser coroado rei, como este nobre, e um dia vai voltar. Mas Jesus não nos deixou sem instruções. Jesus deixou-nos várias instruções aos seus discípulos e nós temos a sua palavra. E se nós olharmos para aquilo que nós chamamos ainda hoje, na nossa tradição cristã, a grande comissão, se nós abrirmos, irmãos, em Mateus 28, e se nós lemos em Mateus 28, os versículos 18 em diante, Jesus diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide por todas as nações, ensinando e batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até quando? Até à consumação dos séculos. Até quando? Até este nobre regressar. E portanto vejam, irmãos, o que é que Jesus diz aos seus discípulos? Eles devem ensinar, eles devem batizar, mas antes tem um verbo muito importante,
que também é colocado no imperativo, porque é também uma ordem que ele tem para os seus discípulos. Qual é que é esse verbo? Ide. Mais uma vez, irmãos, vejam, este verbo é um verbo de ação. Ir implicava que eles deviam sair do sítio onde estavam e deviam ir aonde? A todas as nações. E, portanto, mais uma vez, irmãos, nós vemos aqui um verbo de ação a estar presente, um verbo que requer iniciativa daqueles que ouvem e daqueles que recebem a ordem. E esta é a diferença que nós vamos encontrar nesta parábola. No segundo momento, nós temos um momento da ausência deste nobre. E este nobre ausentou-se. Se quiserem, Jesus ausentou-se. E o que é que acontece na ausência deste nobre? Nós temos servos que, perante a ordem que é dada, fazem o quê? Fazem apenas aquilo que lhes é ordenado pelo seu Senhor. Nós não vemos, nas respostas que eles vão dar, nós não vemos respostas muito completas. Qual foi a ordem? Negociai. O Senhor, quando voltar, o que é que eles têm para apresentar? O resultado do negócio. Não têm mais nada para apresentar. Não precisavam de apresentar mais nada. A ordem era só aquela, era só negociar. E eles fizeram. Acontece que há alguém que não obedece. Isso, e é preciso termos aqui algum pouco de cautela quando nós olhamos para este servo que não obedece. Porque, humanamente falando, irmãos, este servo foi cauteloso. Foi-lhe dado uma mina e ele foi cauteloso a guardar aquela mina. Este dinheiro não é meu. Eu não o quero perder. Portanto, eu vou guardá-lo. E, e se nós formos ver, há da parte deste servo, de facto, humanamente para nós, alguma sensatez. Não arriscou, não perdeu, até guardou dentro de um lenço e está aqui. Mas há um pormenor. É que ele não obedeceu àquilo que o seu senhor tinha dito. Reparem, irmãos, novamente em Lucas, ele sabe exatamente quem é o seu senhor. Vejam, ele diz-lhe: és um homem rigoroso que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Ele está a dizer alguma mentira? Ele sabe ou não sabe quem é o seu senhor? Ele sabe ou não sabe quem é o senhor que lhe deu a ordem? Sabe. Porque na resposta do seu senhor, no versículo 22, o que é que ele diz? É verdade. Tu sabias que eu sou um homem rigoroso, tomo o que não pus e cego o que não semeei. É verdade. Este homem sabia exatamente quem é que era o seu senhor. E ele, ao olhar para a ordem do seu senhor, ele pondera e diz: esperem, este homem é um homem rigoroso. Eu, se perder o dinheiro, ele vai ser muito rigoroso comigo. Porque ele é rigoroso no dia a dia com as suas coisas. Acontece, irmãos, é que o rigor do nosso Deus não é medido pela nossa métrica. O rigor do nosso Deus é medido pelas suas próprias palavras e não por aquilo que nós pensamos. Se a ordem é da ação, significa que os servos deveriam agir e não remeter-se à passividade. Significa que os servos deviam apenas fazer aquilo que lhes tinha sido dito. Isto é muito sério, irmãos, porque conhecer Deus não é suficiente. Saber quem Deus é e afirmá-lo, irmãos, lamento, não é suficiente. Conhecer exatamente a palavra de Deus, afirmar a palavra de Deus e afirmar rigorosamente quem Deus é, não chega, não é suficiente. Olhem para o exemplo dos demónios, irmãos, quando se encontram com Cristo. O que é que eles fazem? Eles reconhecem ou não reconhecem que Jesus é Filho de Deus?
Eles reconhecem ou não reconhecem que Ele tem poder e que tem poder sobre eles. Eles reconhecem ou não reconhecem e dizem, como provavelmente nenhum de nós seria capaz de o dizer de uma forma tão perentória quem é Jesus naquele momento. Eles disseram alguma mentira? Não, não disseram nenhuma mentira. Todavia, a diferença daqueles demónios para os filhos de Deus é que aqueles demónios não fazem a vontade de Deus. E esta é uma alerta bastante importante para nós, irmãos. Porque crer, também os demónios creem. Afirmar, também eles afirmam. E há uma diferença. Porque usar a palavra de Deus e usar a palavra de Deus para nós fazermos a nossa própria vontade é fazermos da nossa vontade o nosso próprio Deus. Fazemos a nossa vontade, como fez este homem que guardou, e usamos a natureza de Deus como pretexto para fazer a nossa vontade. Reparem, quantas vezes, perante o nosso pecado, a nossa tentação não é dizer sim, mas Deus é amor. É verdade. Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Mas não é o Deus. Não é por Deus ser amor que nós justificamos o nosso pecado. Mas usamos precisamente aquilo que nós conhecemos de Deus e aquilo que a Bíblia afirma de Deus para, por exemplo, justificar o nosso pecado. Ou então, perante, ou noutras situações em que somos confrontados com o nosso pecado, uma afirmação muito portuguesa, muito nossa, é dizer sim, mas Deus sabe todas as coisas. É verdade. É Deus sabe todas as coisas. A Bíblia diz que Deus sabe todas as coisas. Mas Deus saber todas as coisas não justifica o nosso erro, o nosso pecado contra Ele. Ou dizer, sim, mas Deus é misericordioso. Sim, Deus é misericordioso perante o nosso arrependimento. Não podemos usar as características de Deus e aquilo que a palavra de Deus diz como pretexto para nós fugirmos à sua vontade. Isto é paradoxal. Porque aquilo que este homem está aqui a fazer, este servo, é usar a palavra de Deus para não cumprir a palavra de Deus. O que ele está a dizer é, eu conheço quem tu és e por conhecer quem tu és, eu não vou fazer aquilo que tu dizes para eu fazer. Na verdade, o que ele está a dizer, irmãos, vejam o bizarro que isto é. Eu sei quem tu és e sei melhor do que tu o que é melhor para a minha vida. E a nossa tentação não é esta, muitas vezes. Nós sabemos melhor do que Deus qual é a vontade de Deus para a nossa vida. O nosso zelo não se pode sobrepor à própria vontade de Deus. Se Jesus, na grande comissão, requer ação, nós devemos agir e não ser passivos. Se Deus de nós quer amor, nós devemos demonstrar amor. Se Deus diz que nós devemos orar, nós devemos orar. Mas se Deus é todo poderoso, não precisa das nossas orações para nada. O que é que Deus diz? Orem. E orai sem cessar. É verdade ou não é verdade? Ora, se Deus diz orai sem cessar, nós não podemos usar a palavra de Deus para negar a própria palavra de Deus. É verdade. Deus poderia fazer todas as coisas sem a nossa oração. Mas Deus prefere fazer as coisas também com a nossa oração. E, portanto, devemos orar. Evangelizar. Deus não precisa de nós para que o Evangelho seja espalhado, mas Deus escolheu os homens para que o Evangelho fosse espalhado pelo mundo. E, portanto, nós não devemos usar aquilo que Deus é, todo o poder que Deus tem e o seu Espírito, como pretexto para nós não evangelizarmos. Não. Se a Bíblia diz que nós devemos espalhar a palavra de Deus, nós devemos espalhar a palavra de Deus. Por exemplo, a hospitalidade. Se Deus diz que nós devemos ser hospitaleiros, nós devemos saber acolher. E não devemos usar pretextos para não acolher. Nós devemos saber acolher, saber receber aqueles que vêm de fora. Saber acolher aqueles que nós não conhecemos, ainda que nós
tínhamos muita dificuldade em comunicar com aqueles que nós não conhecemos. É normal. Mas devemos acolher, porque esse é o mandamento de Deus para nós. Ou o cuidado uns com os outros. Devemos cuidar uns dos outros. Deus cuida, Deus sabe todas as coisas e Deus vai consolar aqueles que estão a sofrer. Sim, é verdade. Mas Deus escolheu-nos a nós também para através de nós, consolar aqueles que estão a sofrer. E, portanto, devemos também nós consolar aqueles que sofrem. E, portanto, irmãos, chegamos ao terceiro momento, que é um momento muito sério. Que é o momento em que este Senhor regressa. Jesus volta. E nós temos a certeza que Jesus volta. O que é que diz na Grande Comissão? Reparem, antes de voltar, eis que estou convosco até à consumação dos séculos, até que o tempo termine, até que Ele próprio regresse. Nós não devemos ter medo. Nós não devemos ter medo de negociar, porque Ele está connosco. E no regresso, o regresso é uma coisa que nós também não devemos temer, irmãos. Porque o regresso de Jesus é uma coisa muito bela. É uma coisa que os discípulos queriam que o reino de Deus chegasse naquele momento. Os cristãos dos primeiros séculos queriam que o reino chegasse. E os cristãos ao longo de todos os séculos querem que o reino de Deus chegue. E nós hoje afirmamos que queremos que o reino de Deus chegue até nós. E nós queremos que Jesus volte. Nós temos o desejo que Jesus volte, que será a concretização do reino de Deus. Mas até lá, nós devemos perseverar. Mas no dia em que voltar, será um dia belo para nós. E no dia em que este Senhor chega, como tinha prometido, Ele vai ter com os seus servos e vai questioná-los precisamente sobre o que eles tinham feito na sua ausência. Teriam eles cumprido a sua ordem? Reparem que na ordem deste servo, não está em nenhum momento uma exigência. Vocês têm que me dar 10, têm que me dar 5. Não. Têm apenas que negociar. E agora ele quer saber se negociaram. E neste momento, há uma prestação de contas. Há a recompensa que Jesus nos prometeu para aqueles que foram fiéis até à morte. A esses ser-lhes dada a coroa da vida. E essa é a grande recompensa. E esta é a recompensa que nós vemos aqui quando este Senhor vem ter com os seus servos. Ele dá-lhes poder, porque foram fiéis no pouco e vai-lhes dar poder. Todavia, há condenação. Não só para aqueles que desde o princípio rejeitaram a soberania deste homem, aqueles que foram atrás dele com embaixadores e disseram que este não podia reinar sobre eles, a esses, chamem-nos e diante de mim, ou seja, debaixo do meu poder, matem-nos. Mas àqueles a quem lhes foi confiada uma comissão, que sabiam quem era este nobre, mas que não cumpriram a sua vontade, também ficarão sem nada e também não farão parte do seu reino. Também não lhes será dado nada. E o destino é o mesmo daqueles que desde o princípio não acreditaram e não se submeteram. Vejam o que é dito a este servo. Ele é chamado de mau servo e vai ser julgado pela sua boca. Não vale a pena, irmãos, apenas dizermos Senhor, Senhor, ó, o Senhor é o meu Deus, e eu vivo e viver toda a nossa vida a afirmar Deus. Isso não vale nada. E para terminar, irmãos, nós devemos pensar nestas palavras. Na verdade, nós olhamos para esta parábola e nós podemos ver nela apenas a condenação, mas nós vemos muito mais do que isso. Nós vemos também nela a nossa salvação. A salvação dos crentes. Em primeiro lugar, é uma parábola de esperança. O reino de Deus não vai chegar quando nós a seguir entrarmos em Jerusalém. O reino de Deus não vai chegar neste momento. Mas há uma esperança, é que eu vou voltar. Passaram 2000 anos, irmãos. E a esperança dos discípulos daquele dia não se desvaneceu. A esperança é tão verdadeira
hoje como era há 2000 anos. Passaram 2000 anos e os cristãos continuam a afirmar que Jesus vai regressar. Nós hoje, neste domingo, no dia do Senhor, continuamos a afirmar que Jesus vai regressar. E Jesus vai regressar precisamente para nos levar com Ele e para nos levar com Ele para o seu reino. É nisto que nós acreditamos e esta é a nossa grande esperança. Ele não nos deixou nada material que nós víssemos que nós pudéssemos agarrar como a nossa esperança. Mas deixou-nos as suas palavras e garantiu-nos que Ele, tendo todo o poder como este nobre, está connosco a cada dia até à consumação dos séculos. E esta é a nossa esperança. Depois, irmãos, nós devemos também temer, que isto é uma responsabilidade que Jesus nos dá. Ainda ontem, um pastor nosso conhecido perguntava: como é que uma igreja pode crescer sem ação? Como é que uma igreja pode crescer sem ação? Perante aquilo que Jesus nos deu na grande comissão, se nós não agirmos, se nós guardarmos no lenço a nossa mina, como é que a igreja vai crescer? Jesus disse: ide. Se eles não fossem, como é que a igreja cresceria? Como é que a primeira igreja batista de Lisboa pode crescer se nós não tivermos ação? Nós devemos agir segundo aquilo que nos foi dito, sobre a ordem que nos foi dada. Não nos foi pedido por Jesus, foi-nos ordenado por Ele, que Ele é o nosso Senhor. Como é que a nossa igreja pode crescer se a nossa perspectiva é apenas de aguardar o reino? Não. O regresso de Jesus será para nós motivo de alegria ou de tristeza? Como é que nós estamos a aplicar aquilo que Deus nos deu? Podemos falar dos nossos dons? Nós conhecemos outra parábola, a parábola dos talentos, que fala bem sobre isso. Como é que estamos a aplicar os dons de Deus? Estamos, na verdade, envolvidos com a igreja? O tempo que Deus nos dá é para serviço da igreja ou apenas vimos ao domingo e achamos que pertencemos à igreja porque ao domingo é verdade. Os crentes reúnem-se ao domingo. Mas é exercitar os nossos dons e ser ativos é apenas isso? Ou será que em todo o nosso resto do nosso tempo nós estamos a guardar num lenço aquilo que Deus nos deu com muita cautela? As nossas capacidades, o nosso dinheiro, o nosso trabalho, a nossa família, tudo aquilo que Deus nos dá. De que forma é que nós estamos a aplicar ao serviço de Deus? Foi Deus que nos deu isto tudo? Esta é a nossa mina? Esta é aquele punhado que Deus nos deu e que nós devemos negociar? É verdade, irmãos, nós podemos perder. Podemos perder. Nós podemos perder a nossa vida. Jesus nunca prometeu que nós não poderíamos perder a nossa vida. Quantos dos seus discípulos morreram por causa da sua fé? Daqueles 12. Tiago, pouco tempo depois da ascensão, já estava morto. Quantos não foram perseguidos? Não foi a promessa que Jesus lhes deixou? Vocês vão ser perseguidos, vão entrar nas sinagogas e vão ser perseguidos. Vão entrar nas cidades e vão ser perseguidos. Entram em algumas casas e vão ser rejeitados. Aparentemente nós podemos perder aquilo que Jesus nos deu. Aparentemente nós podemos perder a nossa família. Aparentemente nós podemos perder o nosso trabalho. Mas eis que estou convosco até à consumação dos séculos. Nós não devemos temer. Não devemos temer essas perdas. Não devemos temer perder a nossa mina. Porque a nossa mina, irmãos, é muito mais do que aquilo que nós pensamos. É muito mais do que aquilo que este servo pensava que era. Se ele tivesse noção do que era a mina que o Senhor lhe tinha dado, ele não a teria guardado no lenço. Pelo contrário, teria negociado e negociado com grande afinco. E por ti, irmãos, outra mensagem de esperança. Todos nós somos capazes de o fazer. Nós não podemos usar o argumento de eu não sou capaz de negociar esta mina. Todos
todos nós somos capazes de negociar esta mina. Não nos teria sido dada esta ordem se nós não fôssemos capazes. Não importa as nossas limitações físicas, as nossas limitações intelectuais, as nossas limitações financeiras, não importa qualquer tipo de limitação, não importa a limitação que a sociedade possa ter e nos querer impingir, nada disso importa. Na verdade, a ordem é para todos e não há limitações que o impeçam. E por isso, irmãos, esta é a nossa grande alegria. É que todos nós que aqui estamos somos capazes de o fazer. Foi Jesus quem ordenou. Ele diz na grande comissão, antes de dizer ide, ele diz todo o poder me foi dado na terra e no céu. Portanto, ele tem todo o poder. E foi dito também por ele que ele não nos vai deixar. E portanto, se nós acreditamos nisto, irmãos, se nós temos esta certeza, nós, cada um dos crentes, nós enquanto igreja, devemos ter esta esperança e esta alegria. Que Cristo um dia vai voltar. Este nobre um dia vai voltar. E aquele que nos deu a grande comissão, aquele que disse ide, ensinai, batizai, amai-vos uns aos outros, sede hospitaleiros, cuidai uns dos outros, crescei enquanto igreja, ele vai estar connosco apesar das dificuldades, ele vai estar sempre connosco até ao seu regresso. Se nós acreditamos nisto, irmãos, esta é uma grande esperança e esta parábola para nós é uma parábola de temor, porque nós devemos respeitar muito aquilo que aqui está escrito, mas é uma palavra de esperança e de grande alegria para todos nós. E que, na verdade, nós possamos sair daqui hoje com alegria, possamos sair daqui hoje com a esperança de que Jesus está connosco e que nós, na verdade, queremos negociar esta mina. Nós, na verdade, queremos fazer aquilo que Ele tem para nós e nós queremos pôr a render aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele nos deu. Nós devemos pôr, de facto, ao seu serviço a cada dia até que Jesus volte. Amém.